Voltamos para a parte 2 da aula de como ser aprovado em qualquer concurso público em um ano. Vou te apresentar aqui a estratégia de um ano. Só que essa é a parte 2 da aula. Se você está caindo aqui de paraquedas e não sabe o que eu estou falando, volta lá no canal do YouTube, porque já rolou a parte 1 para você se inteirar. Agora a gente já vai entrar aqui a partir do 7º mês de estudo para a estratégia de um ano, ok? Então simbora para a parte 2. Lembrando, antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, principalmente você que chegou agora e não sabe o que eu estou falando, porque você já perdeu a parte 1. Toda quinta-feira tem aula gratuita aqui, tá bom? Continuando aqui, revisão rápida. O que vocês já aprenderam? Já aprenderam a estudar o basicão nos primeiros 3 meses e o intermediário nos 4 meses de estudo. Então aqui a gente já está com 7 meses de estudos. Vamos para os próximos 3 meses, estudando 20 horas por semana, tá bom? Esses 3 meses, então a gente vai parar ali nos 10 meses de estudo, ok? Como é que você vai dividir agora o seu tempo? Nessa fase avançada, 25% do seu tempo você vai dedicar às matérias do iniciante, aquelas matérias que você estudou nos primeiros 3 meses. Você vai continuar avançando e revisando, caso você não tenha terminado ainda. É muito provável que nessa fase você já tenha visto tudo. Então agora é só manter uma revisão constante, tá? Além disso, você vai dedicar 50% do seu tempo para o intermediário, ok? Porque normalmente é a maior parte da matéria, então aqui provavelmente você ainda não esgotou toda a matéria do intermediário e ainda não está só revisando. Então você vai continuar avançando e revisando, até acabar a parte do intermediário e ficar só revisando, tá? E por último, você vai dedicar também 25% às novas matérias do avançado, tá? O que são as matérias do avançado? São aquelas matérias que só caem no cargo que você quer, tá? Então, você vai encontrar aí 3 tipos de matérias. A que eu estou chamando de iniciante basicão, que cai em praticamente todos os concursos, tá? Ou pelo menos ali da sua área, você sabe que essa aqui cai sempre. Então, vou usar a área que eu estudei, que é controle. Na verdade, eu estava estudando para fiscal e passei para controle para você ver como isso funciona. Área de controle sempre tem no basicão português constitucional administrativo, informática e raciocínio lógico. Cara, ficou craque nessas 5 aqui, você já está bem encaminhado para qualquer edital que saia pelo país da área de controle, certo? Agora, o que é o intermediário? O intermediário na área de controle é AFO, é contabilidade pública, às vezes uma contabilidade geral, auditoria. Isso sempre cai em todos os concursos de auditoria aí pelo Brasil, tá bom? Então, você vai ficar, cara, prontíssimo. E aí, por isso que o avançado são só 3 meses e você vai dar só 25% do tempo das suas 20 horas semanais. Que matérias são essas? Exemplo, tá? Meu caso, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Lei Orgânica do Distrito Federal. Meu irmão, só vai cair para o meu cargo. Não vai cair para outros tribunais de contas. Não cai no Tribunal de Contas da União, não cai no Tribunal de Contas de São Paulo, tá? Outro, Regimento Interno do TCDF. Também só cai no meu, tá? Outro aqui, normas aplicáveis ao servidor público, só que do GDF. Só vai cair aqui nesse. Então, suponha que você está estudando para tribunal. E aí você resolveu estudar para o TSE. Cara, eleitoral só cai no TSE e TRE. Só. Então, se sair um concurso para o TRT, não vai cair essa matéria. Se sair concurso para o TJ, não vai cair eleitoral. Então, o regimento interno de eleitoral também só vai cair em eleitoral. Entendeu? Então, nesse momento aqui, esse 25% do avançado são só essas matérias específicas para o cargo e exatamente o órgão que você quer. Não é mais área, ok? E é assim que você vai estudar. Então, você vai dividir 25% do seu tempo. Você estuda 20 horas por semana, certo? 25% do seu tempo são 5 horas por semana. Então, você vai dedicar 5 horas por semana às matérias do iniciante. Nesse momento, você já deve estar só revisando, tá? Metade do seu tempo, 50%, 10 horas por semana, você vai dedicar às matérias do intermediário. Aqui você ainda está aprendendo, mas também já está revisando, porque alguns assuntos já devem ter se esgotado. E nesse avançado aqui, é tudo matéria nova. Então, você vai dedicar 25% do seu tempo, ou seja, das 20 horas que a gente combinou, você vai colocar aí 5 horas para estudar essas matérias do avançado, beleza? Você vai ficar nessa rotina durante 3 meses. E aqui a gente completa 10 meses, ok?
Então a gente vai para os últimos 2 meses. Eu não prometi que a estratégia duraria 1 ano? Pois é. Então aqui já é a reta final. Como é que você tem que estar? Quando você entra aqui no avançado, são 3 meses, você já tem que estar de olho nos editais que estão prestes a sair. Porque isso aqui dá um conjunto de 5 meses. Então você tem que procurar edital que já está autorizado, que já tem aquela fofoquinha, que está para sair. Porque aí quando der esses últimos 2 meses é basicamente o tempo do edital. Entendeu? O edital vai ser lançado, aí você vai ver todas as matérias que tem lá, não vai ter mais erro, você vai saber quanto vale cada matéria, qual matéria entrou, qual matéria saiu, o que mudou do último concurso. E aí você vai estudar esses últimos, sei lá, 60 dias, 70 dias, 80 dias. Por quê? Você não vai parar de estudar porque deu 1 ano e sua prova não chegou, né? Mas teoricamente é aqui para ser os últimos 2 meses, tá? Agora é a estratégia segredo do Só Sei Passar. Como é que a gente faz na reta final? Nessa reta final, teoricamente você já tem o edital. Então você sabe quanto vale cada matéria. Por exemplo, suponha que seu concurso tem lá 10 matérias, a prova vale 100 pontos, algumas matérias valem 15 pontos, outras 10 pontos, outras 5 pontos, certo? Você vai dividir o tempo de acordo com o edital, ok? Na mesma proporção. Ou seja, se uma matéria vale 10% da nota, você vai dedicar a ela 10% do seu tempo, certo? Então, um exemplo. Vamos supor que aqui nesses últimos 2 meses você veja lá que português vale 20% da nota da sua prova. É uma prova que pesa muito em português. Você não está estudando 20 horas por semana? 20% dessas 20 horas são 4 horas. Então você vai passar 4 horas da sua semana estudando português. Aqui no Só Sei Passar, você pode procurar em outros vídeos aqui do canal, procure como dividir o seu tempo. Você aprende a estudar cada matéria durante 1 hora. Estuda português 1 hora, passa para constitucional, mais 1 hora. Então você vai estudar ali 4 horas por dia, você vai estudar 4 matérias. 3 horas por dia, 3 matérias. Tem uns ajustes lá na outra aula, nessa aula que você procura lá. Tem uns ajustes. Na aula sobre grade horária você acha esses ajustes, tá bom? Então vamos lá. Você vai estudar exatamente assim. Então, nessa prova, vamos dizer que essa mesma prova, direito constitucional, ficou com 10%, vamos dizer que ela vale 10% da sua nota, você vai dedicar o quê? Se você estuda 20 horas por semana, 2 horas a constitucional. Pronto. É fácil, cara, vai ficar na mesma proporção, você vai estudar, você vai dedicar seu tempo, assim fica proporcional, você vai estudar exatamente o que vale a pena. Você não vai dedicar tempo demais para uma matéria que vale pouco, nem tempo de menos para uma matéria que vale muito. Você vai tirar exatamente o melhor, o ótimo, o tempo de estudo ótimo daquela matéria, tá bom? Então, se você está gostando disso aqui, deixe seu like, porque isso ajuda bastante o canal aqui e eu posso continuar ajudando vocês a ser aprovado, tá? E lembra, se não deixar o like, não é aprovado. Isso aí é certeza. Última parte, bônus. O que mais vai te dar ponto na prova, sem ser o seu conhecimento. Se você seguir essa estratégia de 1 ano, tá? 12 meses aí de estudo dessa maneira, você vai chegar melhor que 99% das pessoas que estão aí. Mas muito bem. Agora, tem um detalhe, que é ali na hora do jogo, na hora do vamos ver, que vai fazer toda a diferença. Porque às vezes você sabe muito, mas na hora da prova, a pessoa se enrola, a pessoa fica nervosa, o conhecimento não vem como era. Ele, cara, eu sabia disso, não funciona, eu vou resolver isso para você agora. A gente resolve isso com simulados. E como é isso? Pega a prova antiga, prova parecida, ou a mesma do mesmo, enfim. Vou dar o meu caso, Tribunal de Contas. Eu estava usando o Tribunal de Contas do DF. Eu fiz as provas do Tribunal de Contas do Amazonas, da União, do Rio de Janeiro, tudo que era da mesma banca e que aconteceu antes, para eu ter a manha ali. Então, eu ficava lá do jeito que tinha que ser, 4 horas fazendo a prova, era o tempo de prova que eu tinha lá, enfim, eu olhava o edital da prova que eu estava fazendo e ficava ali, certinho. Por quê? Para você se habituar a fazer prova. E aí, o que você vai fazer? Nas últimas 3 semanas, você vai fazer um simulado por semana. Para quê? Para você se acostumar a ficar 4 horas sentado ali, responder uma prova do início ao fim, marcar um gabaritinho ali, inventa, deixa só um tempo ali para você marcar, né? Se a prova tem duração de 4 horas, você põe para você duração de 3,5, porque meia hora é para preencher o gabarito, tá? E, além disso, na última semana, aí você vai fazer 3 simulados. Um segunda, um terça, um quarta.
Aí quinta, sexta ali você estuda de leve antes da prova, tá? Para você chegar tranquilo, relaxado. O que você tinha que fazer já tá feito, mas esses 3 últimos simulados aqui, para te preparar mesmo, para te deixar cascudo para a prova, vai fazer muito mais diferença do que essa preparação comum que você vê por aí. Então aqui é capaz de você ganhar muito ponto em cima de gente que estudou muito mais que você, porque você vai estar melhor para fazer prova que eles. Beleza? Então era isso, essa foi a nossa estratégia de 12 meses para passar em qualquer concurso público. Se você tiver qualquer dúvida, pode ir lá no Instagram falar com a gente, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Obrigado pela presença de todos e até a aula da próxima quinta-feira. Valeu!